quanto tempo você tira do seu dia ou da sua semana para ler um livro? Hum? Cada vez mais o que eu tenho ouvido e às vezes me deparado mesmo pessoalmente é com essa falta de tempo para ler, não é verdade? Eu acho que essa é uma realidade da maioria das pessoas hoje em dia, né? Não tem tempo para muitas coisas, mas especialmente para se deleitar num livro. Então, foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês e compartilhar alguns livros, algumas indicações de leitura que você pode fazer em pouquíssimo tempo, em menos de 1 hora ou 1 hora no máximo. Eu sou Carla Souza, sou eu quem faço o canal Doses de Biblioterapia. Você pode também me seguir no Instagram, no Facebook. E eu sou especialista em biblioterapia, eu me ocupo dessa atividade da leitura, da literatura. Então eu resolvi compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse aspecto da falta de tempo. E aí, tem um autor que eu gosto muito, que é o Daniel Pennac, que escreveu esse livro como um romance. É um livro que eu uso muito, eu dou muitos exemplos, tiro muitas citações daqui. E tem um capítulo, especialmente, que trata do tempo para ler, desse problema grave do tempo para ler. E aí eu vou ler um trechinho desse capítulo aqui para a gente ir refletindo sobre isso, sobre esse tema. Sim, mas qual a fração do meu tempo disponível vou subtrair essa hora de leitura cotidiana? Aos colegas? À TV? Às saídas? Às noites passadas com a família? Aos meus deveres? Onde encontrar o tempo para ler? Grave problema, que não é um só. A partir do momento em que se coloca o problema do tempo para ler, é porque a vontade não está lá. Por quê? Se pensarmos bem, ninguém jamais tem tempo para ler. Nem pequenos, nem adolescentes, nem grandes. A vida é um entrave permanente à leitura. Concordam com isso? Eu concordo absolutamente. E mais aqui à frente ele diz uma frase que eu não canso de dizer para as pessoas, que ele diz assim: o tempo para ler é como o tempo para amar. É sempre um tempo roubado. Então, a proposta aqui desse vídeo é fazer vocês refletirem mesmo sobre esse seu tempo que você está tirando, roubando, né, para suas leituras. E eu vou indicar alguns livros que você consegue ler em pouquíssimo tempo, em 1 hora ou menos. São livros que eu já li e que eu acabo indicando para as pessoas. E aí eu vou começar indicando 2 livros de poesia, que poesia é um gênero que eu gosto muito. Eu sei que não é do agrado de todos, mas tem 2 livros que, se você quiser conhecer assim em pouco tempo, um tipo de poesia contemporânea, né, de autores recentes, tem aqui o Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. É muito interessante, poesias curtinhas e que todo o livro acaba contando uma história, que é a história da autora, da Rupi Kaur. Então esse é um best-seller aí que está entre os mais vendidos há algum tempo já. Então, e você consegue ler ele em pouco tempo, certo? E aí você já marca ali uma leitura feita assim de um livro completo. Isso é muito prazeroso também. Quando a gente acaba de ler um livro, a gente se sente mais motivado a seguir, né, com essa prática da leitura. Quando a gente não consegue terminar e deixa o livro ali pela metade, fica uma sensação de frustração. Então, quanto mais você consiga começar e terminar um livro com prazer, né, na leitura, isso é muito bom. É muito bom para a sua prática de leitor, de leitora. Então, essas são algumas dicas que eu vou dar que eu acredito que vai, de repente, prender você. Eu vou começar com esses gêneros de poesia, mas assim, depois vai ter outras leituras também. A Viviane Mosé,
é uma filósofa, poeta, psicóloga brasileira que eu conheci há pouco tempo e eu amei a escrita dela. Desato. Esse é um dos livros que eu recomendo também para quem gosta do gênero de poesia ou quem quer se aventurar nesse tipo de leitura. Todos esses livros que eu indico aqui são livros que me tocaram e que de repente pode tocar você também. Então, isso na biblioterapia eu prezo muito, que o livro, que a leitura, ela possa trabalhar aspectos dentro da gente, possa trazer memórias, pensamentos, sensações, identificação com aquela história, com aquele personagem. Isso é muito importante para que a leitura consiga prender a gente, né? Mas claro que vai depender de cada um. Então, eu tô aqui numa tentativa de conquistar você a partir dessas leituras que me conquistaram, né? Mas cada uma é diferente, então fique à vontade. E tem esses dois livros aqui, O Dom da História e O Jardineiro que Tinha Fé. Os dois são da Clarissa Pinkola Estés. A Clarissa, ela ficou muito conhecida, ela é conhecida pelo livro Mulheres que Correm com Lobos, que é um livro denso, né, que traz histórias, contos, mas é um pouco denso para muita gente. E esses dois livros são, assim, uma delícia de ler. Os dois têm um formato parecido, que ela diz que são histórias dentro de histórias. É um jeito que ela tem de contar, né, e de trabalhar o livro, a escrita dela. Então, os dois trazem histórias que foram compartilhadas pelos familiares da Clarissa e são contos contados. No Jardineiro Fiel é contado pelo tio dela e no O Dom da História foram contos contados pela tia dela. Ambos fugidos de guerra, fugidos da Europa lá no período da guerra e foram para os Estados Unidos e viveram lá com a Clarissa Pinkolas, e foi dessas pessoas que ela colheu muitas das histórias que ela trabalha em todos os livros dela, e que fazem dela, são essas histórias, né, que ela ouviu desde a infância, que ela compartilha aqui conosco nesses livros. E esses dois livrinhos, gente, vocês conseguem ler em menos de 1 hora, com certeza. E outra coisa, são histórias que vão ficar aí dentro de você ainda remexendo por um bom tempo. Então, tem livros que a gente lê em pouco tempo, tem contos, tem poesias que são bem rápidas, mas que levam tempo para a gente processar, para a gente digerir. Isso é muito poderoso, isso é uma das potências terapêuticas da literatura, é fazer com que a gente, depois da leitura, fique trabalhando aquela história dentro da gente. E além desses livros, tem outros dois também, que é o Fernão Capelo Gaivota, que muita gente já deve conhecer e que é uma leitura muito agradável. Também eu já li e reli várias vezes. O outro é O Cavaleiro Preso na Armadura. Então, também é um livro que você consegue ler rápido, é uma fábula, né, e que trabalha aspectos de todos nós, seres humanos, dessa capacidade que nós temos de sentir. Às vezes a gente perde, né? Nessa caminhada da vida, a gente vai se endurecendo, vai ficando preso nas nossas armaduras, mas em algum momento a gente precisa se libertar delas. Então, Cavaleiro Preso na Armadura também é outra dica de leitura que você pode fazer rapidinho, certo? E aí, eu vou concluindo aqui esse vídeo, mas os comentários estão abertos se quiserem deixar outras dicas de livros que você consegue ler em 1 hora também, fique à vontade. Eu termino aqui esse vídeo e até o próximo.